assim, o que você ouviu já de jogadores que você fez matéria ou de apuração? O que aconteceu com a chegada do Dorival no Flamengo, assim? Transformou numa máquina do nada, assim. Cara, assim... Não é tão do nada. Eu vou preservar o jogador que me falou, por uma questão de respeito a ele. Pode. Mas aí ele me falou assim, não é difícil fazer esse time jogar bem, né? Então, assim, eu acho que fica muito claro que houve um ruído de comunicação, principalmente... Cara, é óbvio que o Paulo Souza entende de futebol. Ninguém chega ao nível que ele chegou de dirigir uma seleção importante de futebol como a Polônia, disputar uma Eurocopa. Ser técnico do Lewandowski, ser técnico da Fiorentina, que é um clube tradicional na Itália, do Bordeaux, na França, enfim. Ninguém chega a esse nível sem conhecimento. É óbvio que ele tem conhecimento de futebol. É óbvio que ele tem condições de ser técnico do Flamengo. Óbvio. Isso aí ninguém tá aqui discutindo isso. A questão é, será que ele soube fazer disso um ponto a favor dele? Faltou habilidade. Será que ele conseguiu se comunicar? Porque hoje, cara, a comunicação ela é muito importante pra tudo na vida. Pra tudo. Enfim, será que ele conseguiu se comunicar? Será que ele conseguiu se integrar 100% ao ambiente do Flamengo? Enfim, como é que se deu essa gestão dele com os jogadores? Pra mim, passa muito mais por isso do que por falta de conhecimento dele, entendeu? É óbvio que a comissão técnica dele, cara, se você for olhar o currículo dos caras, são caras que, passaram por grandes clubes, com formações acadêmicas espetaculares, entendeu? Então você olha assim, é uma comissão técnica, cara, gabaritada, cara, preparador físico, auxiliar técnico, tudo cara, com bons conceitos, com currículo. Agora, a questão da comunicação, ela é primordial, cara, e ainda mais num grupo cheio de cobra, né, cara? Campeão. Um vestiário pesado, não é um vestiário simples, cara. É um vestiário que você tem que ter habilidade pra lidar. Enfim, e o Dorival, cara, assim, a parte de ser um grande técnico, assim, o Dorival fez grandes trabalhos aqui no Brasil, assim, né? É que eu acho que teve um momento da carreira que o Dorival pulou muito de galho em galho. Ele não conseguiu fazer, assim, durante um tempo, um trabalho consistente maior. Teve um ano que ele trabalhou nos 3 grandes do Rio. Isso, Flamengo, Fluminense e Vasco. Flamengo, Vasco, Fluminense. Foi nessa ordem. Flamengo, Vasco, Fluminense. Foi em 2000 e... 12, talvez. 12 ou 13? Não lembro. 13. Foi Ele no sai ano, do Flamengo em 13. Se eu não me engano, foi no ano da questão da Portuguesa. Foi no ano de 13. 13. Então, em 13, ele trabalhou nos 3 grandes... Cara, você não consegue fazer um bom trabalho trabalhando em 3 clubes grandes da mesma cidade, no mesmo período, e não foi um ano, foi em 11 meses. Isso aconteceu com o Adilson Batista também. Então eu acho que esse momento que o Dorival se perdeu, talvez, assim, quem sou eu pra falar isso, mas a questão é que talvez ali ele não conseguiu emplacar um trabalho a longo prazo. Assim. Ele vinha de um trabalho muito bom no Vasco, no próprio Vasco, na Série B. Ele fez um trabalho... A retomada com ele. Depois ele fez um trabalho maravilhoso no Santos, com o time do Neymar, do Ganso, do André, goleava todo mundo, Wesley, Arouca, enfim, um timaço que ganhou a Copa do Brasil e ganhou o Campeonato Paulista. Exatamente. E aí depois ele deu essa patinada assim. Então, mas fora isso, o Dorival é um grande técnico, com ótimos trabalhos. E soube entender o vestiário do Flamengo. Soube entender o que precisava ser feito ali. Então eu acho que é isso. Assim, o time tem bons jogadores, um técnico que conseguiu jogar água na fogueira e não gasolina, como o Paulo parecia jogar. Exatamente. Acho que esse aí é o principal ponto. Acalmou o ambiente, de repente escalou os jogadores onde eles gostam mais de jogar, onde se sentem mais à vontade. Deu moral pra cada um, né? Você foi que o Diego toda hora. E a coisa fluiu assim. Agora, muita gente fala assim, o Dorival fez o simples. O simples não é difícil, cara. Lógico. Não é fácil fazer, senão qualquer um fazia. Menos é mais, senão qualquer um fazia. Botava lá qualquer um lá e fazia. Não é isso. Mudou taticamente. O trabalho dele é muito bom em 1 mês e meio. Agora, que a gente fala assim, ele fez o simples. Porque o simples não é... Fazer um feijão com arroz é simples? Em princípio Mas tem feijão com arroz que fica ruim, né? Lógico. Tem que saber, é uma alquimia aquela porra ali. Então é isso. Eu acho que foi isso, assim. Ele usou muito da experiência dele, eu acho. Sim. E outra coisa, assim, pelo que você entrevista, né? Os dirigentes do Flamengo aqui, a gente teve o vice-presidente há pouco tempo, o Dulce Abranches, né? Primeira vez que o dirigente fala do Paulo Souza. É verdade. Ele falando que ele sentiu que faltou ali traquejo de compor. Então, acabou corroborando o que eu tô falando, né? Exatamente. Em relação a... Muita gente fala, o Flamengo daqui a pouco, meu irmão, vai falir, porque contrata todo mundo, elenco muito descolado.
O que você tem de percepção, de conversar com as pessoas, assim, cara, é algo a muito longo prazo, assim, o que o Flamengo vai fazer? Hoje Cara, tá em outro, pra mim, em termos de elenco. Isso começou em Descolado, 2013, né? Isso. A gente falou do ano de 2013, isso começou em 2013. Chegada na Chapa Azul. Né? Quando essa galera assumiu, enfim. E eu me lembro, cara, assim, de entrevistar o Valim Vasconcelos. Ele foi o primeiro vice-presidente de futebol dessa era, né? Isso. E aí, ele falava assim, aí eu fiz uma entrevista com ele na Gávea, ele falou, cara, a situação é pior do que a gente imaginou quando a gente ganhou a eleição. A gente chega aqui na Gávea, abre uma porta, cai 4 cadáveres. Abre outra porta, cai mais 5. Enfim, era uma situação... O Flamengo não conseguiu manter o Wagner Love. O Flamengo Dorival, né? Não conseguiu manter o Dorival, não conseguiu manter o Ibson, não conseguiu manter o falecido Kleber Santana. O Flamengo não tinha dinheiro pra nada, cara. O Flamengo não tinha dinheiro pra nada. Então, assim, foi uma travessia. Não foi de uma hora pra outra. E tem uma fala do Alexandre Calil, que hoje é prefeito de Belo Horizonte, foi presidente do Atlético Mineiro. Essa fala é clássica. Que ele fala assim, o dia que o Flamengo se arrumar, acaba o futebol brasileiro. Porque o Flamengo é uma mina, é uma usina de dinheiro. Então, sabendo administrar essa usina, ela vai fabricar. Ela vai produzir. E foi o que essa galera fez, assim... começou a fazer a coisa direita. Começou a pagar dívida, começou a questão da dívida trabalhista, que era uma coisa assim que todo mundo fala, o Flamengo não vai nunca mais pagar isso. Tá pagando, o Flamengo respeita os prazos. Enfim, isso foi construindo. Você diminui o passivo. As pessoas falam assim, a receita da televisão é muito grande. Mas quando não foi? Lógico. Quando o Flamengo não teve receita boa de televisão? Ela só era mal gasta, mal gerida, mal investida. Né? Então, Tinha assim, um dos principais patrocínios, que é da Petrobras, e era uma sempre teve os melhores fornecedores de material esportivo, os melhores contratos, enfim. Sempre teve. Só que não sabia como fazer, não sabia como gastar, era um ralo de dinheiro. O Márcio Braga, ex-presidente, uma vez falou, o Flamengo tá insolvente. Estado de insolvência. Como é que o maior time mais popular do Brasil chega nesse ponto? Acabou o Quase dinheiro. pré-falência. Sim. Então, assim, é um trabalho de 10 anos, ano que vem vai fazer. Emblemático. E que hoje está gerando essa possibilidade do Flamengo contratar. Uma outra coisa que foi muito importante na gestão do Eduardo Bandeira de Mello. São 10 anos já. Foi a questão de você o estatuto? tentar... estruturou a divisão de base. Isso. Assim, teve a tragédia do Ninho do Urubu, que é uma tragédia que o Flamengo tem que pagar por ela para sempre. É uma conta que o Flamengo tem que pagar para sempre. Foi uma tragédia, mas uma tragédia de responsabilidade do Flamengo. Sim. Os meninos estavam dentro do Ninho do Urubu, que é uma dependência do Flamengo, enfim. Mas o Flamengo estruturou as divisões de base. Então, assim, o Flamengo conseguiu fazer jogadores que deram um pouco de retorno técnico e muito retorno financeiro. Isso aí. Tem aquela conta, né? O Vinícius, o Paquetá, o Léo Duarte, o Renier. O Jean Lucas e por aí e vai. outros tantos aí que o Flamengo foi fazendo. Então, isso é um trabalho importante também. Então, a estruturação toda do clube, a questão de você conseguir fazer bons jogadores que te dão... Eles não deram todo o potencial de retorno técnico. Deram algum, mas deram muito mais retorno financeiro. Possibilitaram de contratar jogadores numa idade competitiva, com o dinheiro da venda do Paquetá e do Vinícius, praticamente você consegue time de 19, montar um time. Você consegue contratar o Arrascaeta. Eu não tô falando que foi o dinheiro pelo dinheiro, mas você tem caixa, né? Você consegue ter musculatura pra passar a investir melhor. Assim, porque ninguém paga à vista também. Tem essa história assim. Ninguém vai lá e paga 10 milhões de euros, 15 milhões de euros à vista. Você vai pagando, vai...